Então agora a gente vai braçar a nossa cerveja. A gente já passou por diversos ciclos aqui, a gente entendeu o estilo, a gente elaborou a receita, a gente projetou tudo que a gente vai fazer agora e agora é hora de pôr a mão na massa. Se você não acompanhou isso, volta, assiste os vídeos anteriores, mas só fazendo um pequeno resumo, o nosso objetivo aqui hoje é produzir uma English Strong Bitter, uma cerveja que ela é conceitualmente simples, não é uma cerveja complicada. Existem cervejas muito mais complexas de fazer, mas o nosso objetivo aqui é uma English Bitter capaz de estar entre as melhores do mundo. E quando eu falo entre as melhores do mundo, pode parecer um pouco pretensioso, mas não almejando ser a melhor do mundo, mas está ali entre as cervejas que são consideradas cervejas de excelência. Esse é o nosso objetivo aqui. E para isso, a gente vai fazer uma braçagem em nível avançado. Se você está começando a fazer cerveja agora, não se assuste, não é tão complexo fazer cerveja, você pode fazer cerveja em um nível mais simples, mas na verdade nem vai ser tão complicado assim. A gente vai se atentar a alguns pequenos detalhes, a gente vai fazer correção da água, com pH, com sais, que talvez não é necessário para alguém que está começando, a gente vai prestar bastante atenção ao longo da produção e quando a gente chegar na fervura, a gente já projetou que ela vai ter um pequeno errinho só para a gente saber como corrigir quando chegar na fervura. É algo que eu estou tentando fomentar nos últimos tempos, né? Como fazer essas correções, porque uma das coisas mais importantes para a gente chegar no nosso objetivo é a gente garantir que o mínimo daquilo que a gente projetou está lá no papel, está lá no computador, que esse mínimo que a gente projetou consiga estar na receita final. E nisso a gente tem a parte quantitativa, OG, FG, IBU, e não se assuste se você não conhece esses termos, faz parte do dia a dia cervejeiro, logo você vai saber. E os termos e os parâmetros qualitativos, você vai chegar em sabor, aroma, como ela está no geral, na sensação de boca. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar corrigindo a água. Eu estou com toda a minha água nessa panela. Eu estou usando duas panelas aqui. São duas panelas iguais, mas eu estou usando isso aqui só como tanque de água quente. Eu vou fazer a cerveja aqui, na verdade. Toda a minha água cervejeira, mais um pouquinho de excedente, para caso a gente precise fazer correções no final, estão aqui. E quando a gente projetou a receita, a gente já calculou toda a correção de água nessa panela aqui. A gente vai corrigir os sais e vai corrigir o pH. As duas coisas são muito importantes. Eu tenho aqui 38 litros de água. 38 litros de água. Eu uso mais ou menos 1,5 ml de ácido lático. Estou aqui com o meu ácido lático já velho de guerra. Faz tempo que eu comprei esse ácido lático aqui. E como eu estou com 40 litros praticamente, para cada 10 litros eu uso 1,5 ml. Então vou usar aqui mais ou menos 6 ml de ácido lático. Isso, infelizmente, é bastante variável e, infelizmente, as calculadoras de correção não funcionam muito bem, porque um dos parâmetros que leva você a calcular, né, um dos parâmetros de cálculo para correção do pH da água é o nível de carbonato. E aqui no Brasil, em água superficial, o carbonato varia bastante, então não adianta utilizar a calculadora. Então eu vou colocar o meu padrão aqui, eu sei que no meu padrão a gente não passa muito, vou aferir o pH e depois, se precisar, eu adiciono mais. Tá aqui meu ácido lático, eu já deixei ele aqui mais simplesinho para a gente utilizar. Eu vou pegar aqui 6 ml. Então aqui foram 2. Mais 2, essa pipetinha ela tá dando certinho em 2. Mais 2. Foi lá, nossa primeira correção de ácido. É necessário ter um pH-metro para isso. Isso aqui é um pH-metro. E para utilizar o pH-metro é necessário calibrá-lo. Eu fiz isso antes da gente iniciar aqui o nosso vídeo. Estou aqui com as duas soluções de calibração e não tem segredo nenhum fazer calibração do pH-metro. A gente pega, passa uma determinada quantidade dessa solução para um copinho, não pode fazer lá dentro, insere o pH-metro, lava ele, né? Você tem que colocar ali na água e passar uma água nele. O ideal é destilada, mas a gente não tem. E aí quando você colocar na solução de calibração, ele vai apontar o pH que ele está lendo e se o pH não estiver certo, você segura o botão de calibração. É só isso. Você faz isso no pH 7 e depois você faz isso no pH 4, que é esse que eu estou aqui. Ele identifica sozinho qual é o pH, não precisa ficar com medo
falar é esse ou é esse. Ele sabe qual que é. E como vocês podem ver, eu estou usando a solução de pH 4, ele está calibrado em pH 4. Então, eu vou pegar aqui, talvez vocês não vão me ver agora, eu vou passar uma água no meu eletrodo, estou com o meu eletrodo limpo. E outra coisa muito importante é que toda medição de pH tem que ser em temperatura ambiente, aproximadamente 20 graus Celsius. A minha água aqui ela fica em torno de pH 7 a 7,5. Então, já vendo aqui, ó, já subiu para 7, ela vai chegar a 7,1. Demora um pouquinho, a leitura ela não é rápida, mas ela vai chegar mais ou menos no padrão da minha água. 7,5 mais ou menos, ó, tá 7,3. Vou deixar mais um tempinho, provavelmente ó, já está 7,4, ela vai estabilizar no padrão dela 7,5. Essa é a água que está na torneira, que veio aqui da rede, que é a água que eu uso. Filtrada, muito importante, tem um filtro de cloro de 3 estágios ali. Então minha água aqui, pH 7,6. A gente mexe a nossa água aqui, mistura muito rápido. Eu vou pegar um pouco e vou resfriar. É muito importante. Aqui está já quase na temperatura de lavagem, está 74 graus. E eu vou resfriar essa água aqui, senão não tenho leitura correta. Vocês me veem aqui no cantinho, ó, eu tenho uma mangueirinha. pH pós-correção 5,3. Então agora a gente tem a nossa água tanto de lavagem quanto de mostura corrigida em pH. Agora a gente corrige os sais. Bastante sal, como vocês viram. Muito sulfato. Só que também aqui tem um excesso, porque a gente provavelmente não vai usar toda essa água aqui. Na água quente os sais dissolvem muito fácil, mas é bom ir devagar assim, dar tempo dele dissolver. Às vezes a gente vê muito cervejeiro colocando sais e ele ficando acumulado no fundo da panela. É bem comum isso acontecer. Então coloca os sais e, por mais que sal é para dissolver totalmente em água, não é instantâneo isso. Então pega a sua colher, vai lá e homogeneiza isso aqui. E principalmente não deixa ali acumulado no fundo, porque não adianta, aquilo ali não é sal que você está usando. Agora eu vou passar parte dessa água para essa panela aqui. Na nossa programação de braçagem, 23 litros, na verdade, vão ser usados para a produção e o resto vai ficar para lavagem e água de reserva. Depois que eu usar isso aqui, eu vou abaixar essa panela aqui para ela não atrapalhar a gente. Então, vamos lá. Para passar é bem simples, eu tô com a água aqui, eu vou ligar a bomba dessa primeira panela, tá com uma mangueirinha na saída ali, vai passar para a segunda e eu acompanho pela régua da segunda o nível. Então vou ligar aqui a bomba, então tá aqui, a gente está passando. Agora é hora de adicionar os maltes. Não tem nada de segredo nessa braçagem, né? São pequenos detalhes que, quando combinados, vão se somando, se multiplicando e geram uma cerveja de excelência. O outro detalhe que a gente tem aqui é usar um malte de grande qualidade. A gente está usando o Crisp Pale Ale Mary's Otter, o Finest Mary's Otter, segundo eles próprios, né? O Mary's Otter mais fino de todos. É um malte Pale Ale que ele tem um quê anoseado a mais e ele é feito a partir de uma cevada especial chamada Mary's Otter. É um malte diferente de um malte alemão, por exemplo, que puxa mais para grão, que puxa mais para cereal cru. Esse aqui não, ele é bem anoseado, bem biscoito mesmo, é um malte realmente muito gostoso. E essa cerveja, a maior parte dela é esse malte. Se você for fazer uma cerveja inglesa, eu sei que a gente já falou, mas vamos reforçar isso aqui. Se for fazer uma cerveja inglesa típica mesmo, é um bom caminho fazer com Pale Ale, principalmente Pale Ale Mary's Otter. Quer fazer com Pale Ale brasileiro? Dá certo também, vai ficar bom também, mas aqui você tem um quê a mais. E o caminho da excelência é juntar muitos desses quês a mais. E agora é a hora que o cervejeiro, é o momento do cervejeiro, né? Aproveita esse momento. A gente lida com centenas e centenas de insumos, é complexo e é difícil você criar essa bagagem sensorial de o que um malte faz, o que um lúpulo faz. Esse é o momento que você vai pegar e vai cheirar, vai provar, vai aumentar a sua bagagem sensorial. A gente tem maltes maravilhosos aqui hoje. Esse malte aqui é maravilhoso, realmente maravilhoso. E aí com o tempo você vai diferenciando o que é um Pilsen. Às vezes é difícil diferenciar um Pilsen em si, né? Mas como que é um Pilsen brasileiro, como é um Pilsen americano, como é um Pilsen alemão. Alguns puxando mais para essa pegada de grão cru, outros puxando mais para essa pegada de nozes. Esse aqui, ó, mais Mary's Otter. A base, então, é Mary's Otter. O resto é biscuit.
um malte caramelo, numa cor bem intensa e um pouquinho de cevada torrada, porque vocês sabem, eu adoro esse tostadinho no final. Então estamos aqui, malte biscuit. Esse aqui tá bem casca de pão mesmo, menos anoseado, menos biscoito que o próprio Mary's Otter ali. Biscuit é como se fosse um Munique um pouquinho mais tostado. Bem casca de pão mesmo. Agora temos aqui o caramelo 120 da Maltear, um malte que eu adoro, bem complexo. Ele caramelo, tem um leve azedinho, um leve frutado, maravilhoso. Vai em pequena quantidade aqui, só para dar um complemento sensorial. A gente não está indo muito pro lado do caramelo nessa cerveja, né? Esse é um equívoco que às vezes acontece, ir muito pro lado do caramelo. Deixa os caramelos para as milds, para as brown ales. E agora cevada torrada, muito aroma de café. Vamos lá. Como é pouco, vai aqui na mostura. Se fosse muito, a gente usava a técnica chamada Captain Mesh. Vai depois na lavagem, pós-mostura. Bom, agora a gente vai deixar o malte aqui cozinhar por 1 hora, mas ainda tem alguns procedimentos para fazer. A água está corrigida com sais, está corrigido o pH, só que o pH da mostura é diferente do pH da água. A mostura, o malte, ele tem capacidade de regular o pH normalmente para uma faixa adequada. Ainda mais aqui, a gente tem uma água leve, está cheia de cálcio, vai para um pH, tende a ir para um pH bom a cerveja sozinho, mesmo se você não tivesse feito correção de pH. Mas como a gente acompanha todos os dados aqui da produção, a gente vai esperar 5 minutos, tirar uma alíquota e aferir o pH. 5 minutos é o tempo para dar toda essa reação chamada de reação de precipitação do fosfato de cálcio. Então vamos lá, passou 5 minutos, eu estirei uma alíquota, resfriei, podem ver o copo está todo molhado por fora. Vamos ver como está o pH da mostura. Então a gente tem o pH da... Está subindo aqui, ó, 4.9, 5. Então nosso pH aqui estabilizou em 5.2, bem no limite inferior. Era algo que o projeto da receita indicava, ainda mais que a gente já fez uma pré-correção do pH, mesmo se o nível de carbonato estivesse um pouco mais alto, a gente compensaria isso de alguma forma. E isso vai de encontro com aquilo que a gente queria, que era dar mais possibilidade para a beta-amilase atuar. Então aqui a gente tem mais um daqueles pontos que são pequenos detalhes para irem se acumulando. Lembrando que isso é algo mais avançado, normalmente a gente só controla a alfa e beta-amilase pela temperatura, mas a gente pode controlar pelo pH também. Bom, tá tudo certo, agora vai ficar aqui 1 hora e pouquinho, né, porque ele vai finalizar as rampas, vai para o mash out. E aí, quando voltar para o mash out, eu volto aqui, a gente faz as medições de volume e de densidade de extrato. Positivo no teste do amido, abraçagem finalizada. Agora a gente faz a lavagem, ela é bem simples, eu estou com a minha água quente aqui. Está na outra panela, ela está aqui embaixo, vocês não estão vendo. Está na mesma temperatura do mash out, isso é muito importante para eficiência. E são 8 litros de água de lavagem. Eu tenho uma régua dentro da panela, eu consigo ir acompanhando pela régua quanto que baixou do nível da água de lavagem, e aí eu calculo. Vai sobrar um pouquinho, como estava projetado, né? Se a gente precisar fazer correções, vai ser simples. Praticamente chegou na fervura já. Peguei aqui uma alíquota, ó, de mosto, tá aqui na minha pipeta de Pasteur, esfriei, é muito importante fazer isso. E agora eu vou pegar aqui meu refratômetro. Eu tenho um refratômetro digital, mas dá na mesma, se você fizer esse procedimento, resfriar e tudo mais, você vai ter uma leitura precisa, seja no digital, seja no analógico. Então vou fazer a leitura aqui. Ele está calibrado, tá? Isso é importante. Então, só jogar aqui para não falhar. Ó, leitura dele é 12.4.
E é preciso. Se você esfriou um volume grande, ó, você pode ler outra vez, ó. Vai variar talvez 0,5, 0,5, 0,05, né? Mas mais uma vez, ó, mais uma leitura 12.4. Para quem acompanha o BioSchool há mais tempo, viu que recentemente eu bato muito em cima dessa tecla de que isso aqui não é uma leitura correta. A leitura que o refratômetro dá é para mistura de água e açúcar de mesa, água e sacarose. Aqui a gente tem um outro tipo de açúcar. A gente tem que fazer a correção. Para isso, é simples, divide por 1.04. Para a maior parte dos mostos, essa é a correção, salvo algo bem específico. Então, se a gente dividir isso aqui por 1.04, eu estou vendo ali que eu já dividi ali no computador, dá 11.9. Então, como eu falei para vocês, a gente tinha um pequeno errinho para a gente corrigir aqui na fervura. Um erro simples, bem básico. A gente está com 26 litros, que é 1 litro abaixo do que a gente tinha planejado. No nosso planejamento, a gente ia chegar na pré-fervura com 27 litros e a gente ia chegar com 11 pratos. A gente chegou com 12. Então, agora a gente tem que fazer uma pequena correção. No fim, a gente está com mais açúcar, com mais rendimento. Era previsto 11 e deu 12. Para a gente reduzir o açúcar, é só colocar um pouco de água, a gente dilui. E vai ser pouca coisa, porque não deu tanta diferença assim. Então eu vou lá no computador agora e vou mostrar essa correção para vocês. E como a gente vai adicionar um pouco de água, a gente vai fazer correção dos lúpulos também e tudo que a gente fosse adicionar daqui para frente. Está aqui a calculadora de correção. Nosso extrato real foi 11.9. O nosso volume real, que eu vi ali na panela agora, 26 litros. Isso aqui é os dados reais. E na receita, o extrato projetado era 11, exatamente como está aqui, e o volume projetado era 27. O erro é muito pequeno. Então, o que acontece? Na verdade, como a gente tem muito açúcar, tem mais do que o projetado, a gente tem que adicionar um pouquinho de água para diluir esse açúcar. Então, o ideal não era a gente ter 26 litros. Com esse tanto de açúcar que a gente tem aqui, para a gente voltar para o que a gente projetou, na verdade, a gente deveria ter 28,13 litros. Então, a gente precisa adicionar 2,3 litros de água. E como a gente vai ter mais cerveja, a gente tem que corrigir tudo o que a gente vai utilizar daqui para frente. No nosso caso aqui, é só lúpulo, beleza, até um reflock, um clarificante, mas vai ser pouca coisa, não tem necessidade. Agora, o lúpulo a gente pode corrigir. E aqui embaixo tem o fator de correção. O fator de correção é 1,04. Então, todas as adições de lúpulo que a gente calculou, a gente vai multiplicar por 1,04. Por exemplo, vou abrir a calculadora aqui. A nossa primeira adição, ela é 30 gramas. A gente pega 30 gramas e multiplica por 1,04. A gente vai adicionar 31 gramas. É pouca coisa. Como eu disse, ia ser um erro muito pequeno, era só para a gente utilizar aqui a calculadora. Mas, mais uma vez, é aquele monte de pequenos detalhes que quando associados, somados, multiplicados, vão gerar uma cerveja que está impecavelmente feita. Então vou lá adicionar água e adicionar os lúpulos. A minha panela de água quente está aqui embaixo, eu vou pegar com esse becker aqui, porque, bom, ele tem 600 ml, eu pego 4 dele e vai dar tudo certo. Agora a gente vê se deu tudo certo, agita aqui, para garantir que está tudo misturado. Às vezes fica a água por cima, ela demora um pouquinho para misturar e você acha que diluiu demais, mas não é verdade. Isso acontece muito. Eu vi muita gente desesperada porque, nossa, eu adicionei 2 litros de água e caiu pela metade hoje. Não faz nem sentido isso, né? Então, a gente vai pegar aqui, pode ver, eu dei uma lavadinha na minha pipeta, coloquei o que estava dentro dela. Coloquei uma vez, tirei, coloquei uma vez de novo, vou resfriar e agora a gente vai aferir aqui. Vai ter que estar por volta de 11,5, porque quando a gente dividir para fazer a correção dá 11. 11,55. Se dividir vai dar bem perto de 11, que era o nosso objetivo. Agora vai ferver, vai evaporar e a gente vai concentrar isso aqui até a OG que a gente previu. Legal, né? Facinho de corrigir e muito importante. Esse foi um desvio pequeno, às vezes você faz e se você não está com o seu equipamento bem configurado, você tem desvios muito grandes e a cerveja acaba saindo totalmente diferente da projetada. Por isso, eu reforço muito a importância de conhecer seus equipamentos, fazer todo o procedimento para você calibrar seu equipamento, para você ter mais previsibilidade e mais assertividade na sua produção. Se você não consegue
atingir nem esses parâmetros básicos, aqueles outros parâmetros subjetivos mais difíceis, vai dar tudo errado, vai desequilibrar, ou vai ficar muito amargo, ou muito doce, ou vai dar muito menos cerveja. No fim, não vai ficar aquilo que você projetou e de nada adiantou projetar. Agora eu vou pesar os lúpulos, mas lembrando, vou pesar eles corrigidos. Acabou de iniciar a fervura e aqui a mesma coisa do malte. Aproveita esse tempo para tirar o lúpulo, para entender Fuggle, um lúpulo super terroso. Vai ficar diferente na cerveja, não é o mesmo aroma que tem aqui, mas passa a ter uma ideia. Muito diferente dos lúpulos americanos, bem diferente do EK também, outro lúpulo típico inglês. Então vai lá, quase 32 gramas aqui, primeira adição. Terceira adição, 10 minutos. Quase acabando a fervura, vamos entrar aqui com o Whirlpool. Já coloquei o chiller de imersão aqui dentro, tá tudo certo, só ligar a água e resfriar. Boa oportunidade para a gente ver como tá ficando aqui a cerveja. Mais uma vez, né? Colocamos, tiramos. E é sempre a mesma coisa, esfria e depois lê. Isso aqui é uma boa, mais uma leitura muito importante. Estamos com 25 litros e meio. Ainda pode fazer correção nessa parte também, mas é menos necessário. A não ser que sua fervura varie bastante. Aqui minha fervura é bastante fixa, né? Vamos ver como ficou, se bateu os parâmetros finais aqui da cerveja. 13.4, 13.2 está variando. Quando dividir por 1.04 vai dar para 12,5 mais ou menos. Qual que era a previsão? 12.4. Está um pouquinho acima ainda, mas bem pouquinho. Isso está totalmente dentro da margem de erro. Era para a gente terminar com 23 litros e meio, terminamos com 25 litros e meio porque a gente adicionou 2 litros a mais. Aqui está apitando, vou iniciar o resfriamento. Whirlpool básico, tá, gente? Só. Mosto resfriado, passando para o fermentador. E agora a gente vai finalizar tratando bem a levedura. A gente vai usar a Nottingham, a nossa proposta aqui é fazer uma cerveja mais seca. E para tratar bem dela, a gente vai inocular ela na temperatura projetada, não inocular numa temperatura mais alta, mais baixa, às vezes até bom. E o oxigênio é fundamental para uma boa fermentação. A gente vai suplementar os dois nutrientes limitantes, o oxigênio e o zinco. Para o zinco eu vou usar aqui o Brio Nutrizeda da Produce, na concentração de 1 grama para cada 100 litros, ele vai entregar 0,6 ppm de zinco, que é o suficiente para uma fermentação saudável. Tá aqui, como eu estou fazendo 20 litros, a gente vai usar 0,2 gramas. É pouquinho, precisa de uma balança boa para pesar e não pode passar, porque excesso de zinco é tóxico. Beleza, passou 0,25, ok, mas 0,4 já está no limite. Então vamos lá colocar. Esse aqui é meu compressor para oxigenação, se você tiver um cilindro de oxigênio, melhor ainda. Ele tem a vantagem de que eu posso colocar álcool aqui e passar álcool por toda a linha. Ele é feito para passar líquido por dentro dele, ele não tem problema com passar líquido por dentro dele, eu já fiz isso. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui, né, senão ele trava. Eu ligo aqui e eu posso colocar álcool aqui dentro. Ó. Ele acaba tirando o álcool por aqui, ó, sai por aqui. Legal isso, né? Tem um difusor aqui também, ó. Isso aqui é álcool, vapor de álcool passando. Ele estava dentro de peracético, eu guardo ele em peracético, então ele está bem sanitizado, mas esse álcool vindo lá de dentro já é uma sanitização a mais. Ó que legal. Acho que eu nunca filmei esse vaporzinho de álcool saindo. Bem fechado. Abro a válvula e ligo o compressor. Para fazer oxigenação com ar, a gente precisa de anti-espumante, senão em 2 minutos aquilo ali já está transbordando pelo fermentador. Vou colocar aqui 10 gotas de anti-espumante. Olha aí, acabei de colocar, já está espumando. A nova instrução da Lallemand é não reidratar, é inocular direto e deixar misturar com a agitação do enchimento ou do bombeamento. Aqui ela vai acabar misturando com a ação do oxigênio. Por fim, depois de colocar a levedura, a gente dosa
o suplemento de zinco, contrariando o que o fabricante fala que é para pôr na fervura. A gente coloca direto na fermentação. Liguei um pouco só porque eu não sei como está ficando o som, mas vou deixar então 10 minutos oxigenando e a partir daí a gente vai deixar a levedura seguir seu curso. Provavelmente em 3 a 4 dias ela vai atingir quase que a fermentação completa, a gente vai acompanhar dia a dia e subir para o diacetyl rest no meio do caminho.